Você já se perguntou como todos os anos milhões de toneladas de frutas ainda são colhidas regularmente, na estação certa e com a qualidade correta, enquanto a área de cultivo está diminuindo e a mão de obra não é mais tão abundante quanto antes? A resposta está na maravilhosa intersecção entre o trabalho árduo humano e o poder da ciência e da tecnologia. Vamos observar como a agricultura está operando para trazer esses frutos doces para as nossas mesas. Começaremos nossa jornada nas terras tropicais, a origem da manga. Em 2024, a produção total de manga em todo o mundo atingiu 80 bilhões de toneladas. Embora a produção seja muito grande, a colheita da manga não é nada simples. A manga tem casca fina e polpa macia, sendo muito fácil de ser esmagada. Por isso, as pessoas ainda precisam colher as mangas manualmente. Ao colher, cada movimento deve ser suave, mas decidido, para não afetar a qualidade do fruto. Já para as mangas localizadas no topo das árvores, os agricultores usam varas longas com sacos de rede acoplados, elevando-as para atingir o pedúnculo do fruto. Quando a manga se solta do galho, ela cai diretamente dentro do saco de rede. Em seguida, entramos no mundo das bananas. No mundo atual, existem mais de 1000 variedades de bananas com características distintas de forma e sabor. No entanto, as bananas geralmente seguem uma regra especial de colheita. Devem ser colhidas enquanto ainda estão verdes, para atingir a maturação perfeita no momento da venda. O processo de colheita da banana é um trabalho que exige vigor físico e coordenação harmoniosa dos agricultores. Eles usam facões afiados para cortar todo o cacho de bananas do tronco da árvore em apenas um golpe decisivo. Um cacho de bananas como esse pode pesar mais de 29 quilos. Depois, o agricultor carrega rapidamente o cacho de bananas até um sistema de teleférico próximo. A partir daqui, as bananas são transportadas diretamente para a fábrica de embalagem para continuar os processos de processamento e classificação. Outra fruta típica dos trópicos é a melancia. No ano de 2024, a China continuou a manter sua posição dominante na produção global de melancia, com uma produção atingindo 14,617 milhões de toneladas. Em fazendas tradicionais, os agricultores verificam cuidadosamente a maturação de cada melancia. Somente quando atingem os requisitos, o pedúnculo da melancia é cortado e cada melancia grande e redonda é levantada com cuidado. Em seguida, os agricultores as passam de mão em mão para o compartimento do caminhão. Nos últimos anos, sistemas de correias transportadoras móveis estão mudando a colheita em muitas fazendas. Os trabalhadores só precisam colocar a melancia na correia e a fruta se moverá automaticamente para o caminhão. Essa solução ajuda a aumentar significativamente a velocidade da colheita e limita os danos a cada melancia. O próximo produto é o figo da Índia, fruto do cacto. O momento mais adequado para colher este fruto é no final do verão. Durante o processo de colheita, os agricultores podem usar pinças ou facas para cortar o fruto, enquanto usam luvas grossas ou enrolam várias camadas de pano nas mãos para evitar serem espetados pelos espinhos afiados. Ao segurar o fruto, basta girar levemente e torcer um pouco. Se estiver maduro o suficiente, o figo da Índia se separará da palma do cacto com bastante facilidade.
Esta planta especial é cultivada de forma extremamente ampla no México, para atender tanto às necessidades alimentares quanto à medicina popular. Portanto, não é difícil entender por que este país alcançou uma produção de colheita impressionante de até 444.080 toneladas de figo da Índia apenas em 2023. Em seguida, visitaremos pomares de mamão. Para pedidos de exportação de longa distância, os agricultores escolherão frutos que apenas começaram a amarelar em cerca de um quarto, para que tenham tempo suficiente para amadurecer gradualmente durante o transporte. Quando o fruto atinge a maturação suficiente, o agricultor segura firmemente o fruto e gira levemente para que ele se separe do tronco. Após a colheita, os mamões são colocados em caixas forradas com espuma ou pano macio e são sempre mantidos na sombra para limitar arranhões e danos. Outro fruto que também tem um momento de colheita único é a jujuba, tâmara chinesa. Elas só são colhidas quando a superfície muda de verde para um vermelho brilhante ou marrom escuro característico e começam a aparecer leves rugas. O processo de colheita geralmente se estende do final do verão, por volta de agosto, até o início do inverno, em dezembro. Os agricultores ficam sob as árvores, usando varas para bater levemente nos galhos e fazer os frutos caírem no chão. Outras pessoas recolhem rapidamente as jujubas que caíram e as colocam em cestos. O valor nutricional e as propriedades medicinais deste fruto fazem com que a demanda de consumo no mercado esteja sempre em um nível muito alto. Somente no ano de 2024, a China consumiu até 196 mil toneladas de jujubas. Ao contrário do tamanho minúsculo da jujuba, a jaca é um dos maiores frutos do mundo das frutas. Ao entrar na etapa de colheita, os agricultores devem usar facas muito afiadas para separar o pedúnculo do fruto do galho da árvore. Algumas jacas estão localizadas no alto, então o trabalhador precisa subir na árvore para colher, o que exige coragem e habilidade para garantir a segurança tanto da pessoa quanto do fruto. Após serem baixadas ao solo, as jacas serão colocadas horizontalmente com o pedúnculo voltado para baixo. Este método ajuda a resina interna a escorrer naturalmente. Quando a resina já saiu um pouco, a jaca é carregada no veículo para ser transportada ao mercado. Com a demanda crescente, o mercado de jaca foi avaliado em cerca de 333 milhões de dólares em 2025. O próximo produto é o agave, a principal matéria-prima que compõe a famosa tequila. Para poder colher, os agricultores precisam de 8 a 10 anos de cuidado persistente com cada planta de agave. Os trabalhadores profissionais usam uma coa com cabo longo e uma lâmina redonda afiada para aparar cada folha grossa, pontiaguda e cheia de espinhos, e então tentam virar a planta. Em seguida, a parte da raiz é cortada e a camada externa é raspada rente para revelar o núcleo interno. Os núcleos, pinas, após serem separados, serão rapidamente transportados para a fábrica para preparar o processo de destilação. O restante da planta, principalmente as folhas, será descartado ou reaproveitado como compostagem para recuperar o solo para as próximas safras. A partir deste processo, todos os anos são produzidos mais de 400 milhões de litros de tequila.
O próximo local são os canteiros de pimentões de cores vibrantes, onde a meticulosidade humana ainda desempenha um papel importante. Aqui, os agricultores colhem cuidadosamente cada fruto maduro, colocando-o suavemente em cestos. Em campos de grande escala, a forma de colheita manual está sendo gradualmente apoiada por máquinas especializadas. Ao operar, a máquina usa um sistema de correias transportadoras combinado com uma unidade vibratória para separar o pimentão do pé. Os pimentões são então levados diretamente para a área de coleta. Lá, os trabalhadores os classificam, descartando os frutos que não atingem os requisitos e preparando para as próximas etapas de embalagem. Além do pimentão, o pepino também é um vegetal familiar nas refeições diárias. Globalmente, em média, uma pessoa consome 12 quilos de pepino por ano. Em campos tradicionais, a imagem familiar é a dos agricultores segurando cestos, caminhando ao longo de cada canteiro verdejante. Eles colhem diligentemente cada pepino maduro, garantindo o máximo de frescor, crocância e integridade para o produto. No entanto, em fazendas modernas, a presença de máquinas colheitadeiras ajudou a acelerar o progresso significativamente. A frente da máquina move-se ao longo do canteiro, encarregada de separar o fruto do pé. O pepino é então levado por uma correia transportadora, limpo e classificado na hora. Graças a este processo, toneladas de pepinos podem ser colhidas em apenas um dia. A colheita da batata hoje também precisa combinar esforço humano e tecnologia. Ao operar, a lâmina de escavação na frente da máquina levanta suavemente a batata do solo, levando todo o tubérculo junto com terra e pedras através de um sistema de correia transportadora vibratória. Este mecanismo vibratório ajuda a remover a maior parte da terra, areia e pedras que aderem aos tubérculos. Após serem limpas, as batatas são transferidas diretamente para grandes recipientes acoplados à máquina e depois despejadas no compartimento de um reboque que aguarda ao lado. A partir daqui, dezenas de toneladas de batatas são transportadas rapidamente para a fábrica para continuar a classificação, embalagem e distribuição ao mercado. O próximo produto é o coco. A colheita do coco é um dos trabalhos mais árduos e desafiadores. O agricultor precisa subir quase até o topo da árvore, usar uma faca para cortar cada fruto ou todo o cacho e soltá-los no chão, sendo cuidadoso para evitar danos ao fruto e garantindo sua própria segurança. Outra forma mais segura é usar varas longas. O colhedor anexa uma lâmina curva ou gancho na ponta da vara e a eleva para cortar o pedúnculo do coco. Após caírem em um canal de água, os cocos são amarrados uns aos outros em longos aglomerados. Em seguida, os cocos serão transportados para a fábrica para serem processados em diversos produtos diferentes. No ano de 2024, a produção global de coco atingiu mais de 62 milhões de toneladas. Assim como o coco, a colheita da tâmara também exige habilidade e cautela, pois os cachos de frutos geralmente crescem no alto das árvores. Para garantir a segurança, o agricultor amarra cordas ao redor do corpo e sobe lentamente na árvore. Cada tâmara madura é selecionada cuidadosamente do cacho, garantindo que apenas os frutos de melhor qualidade sejam colhidos.
Em seguida, os doces cachos de tâmara são baixados ao solo por cestos suspensos, evitando esmagar os frutos. Depois, as tâmaras são classificadas, lavadas e secas, preparadas para serem vendidas ao mercado com a melhor qualidade. O próximo local é o pomar de romãs. Para a colheita, os agricultores geralmente colhem cada fruto e o colocam em um cesto pendurado no peito. Com experiência e um ritmo constante, uma pessoa pode colher cerca de 45 a 50 romãs por hora. Posteriormente, as romãs maduras são carregadas em caixas, prontas para o transporte. Essas caixas de frutos serão vendidas a comerciantes ou levadas a instalações de processamento. No ano de 2025, a produção global de romã estima-se atingir cerca de 8,1 milhões de toneladas. O produto final é o pêssego. A colheita do pêssego geralmente ocorre no início da manhã, quando o ar ainda está fresco, ajudando a manter todo o frescor e sabor natural da fruta. Grande parte do trabalho de colheita de pêssegos nos pomares é realizada por trabalhadores imigrantes. Para os pêssegos que crescem em galhos altos, os agricultores geralmente precisam usar escadas. Graças aos anos de experiência, eles podem distinguir rapidamente qual fruto já atingiu o padrão para ser colhido e qual precisa ser mantido por mais alguns dias para amadurecer completamente. Após o término da colheita, os pêssegos são reunidos em grandes caixas, preparados para serem transportados para consumo. Pode-se ver que hoje os agricultores ainda são o centro de todas as safras, mas a maneira como trabalham mudou para se adequar à realidade moderna. Quando as máquinas e a tecnologia são usadas no lugar certo, o trabalho torna-se muito mais eficiente e sustentável. Se você tem suas próprias experiências, perspectivas ou pensamentos sobre esses métodos de colheita, deixe um comentário abaixo para podermos trocar ideias e aprender mais sobre a agricultura. Para obter figos da melhor qualidade, os agricultores precisam acordar cedo. Eles escolhem apenas os frutos que estão completamente maduros, macios ao toque e pendentes do caule. Na colheita, os agricultores giram ou cortam suavemente cada fruto para evitar danificar a polpa interna. Esta é a maneira mais simples e eficaz de garantir a qualidade do figo. Após a colheita, os figos são organizados em camadas em cestos para minimizar o esmagamento. No mundo, a produção anual de figos é estimada em mais de 1,35 milhão de toneladas, com a Turquia liderando o setor. O próximo produto é a azeitona. A região do Mediterrâneo continua sendo o centro do cultivo de oliveiras, representando cerca de 98% da produção total mundial. Hoje, varas com pontas vibratórias tornaram-se auxiliares poderosos para os agricultores. Ao operar, esta ferramenta cria vibrações de alta frequência que atingem diretamente os galhos, fazendo com que as azeitonas maduras se soltem rapidamente dos caules e caiam em lonas estendidas no chão. Para colher de forma eficiente em grandes áreas, utilizam-se máquinas vibradoras de árvores. A máquina abraça o tronco da oliveira e cria uma força vibratória ao longo do tronco, fazendo com que as azeitonas maduras caiam simultaneamente em bandejas coletoras. As azeitonas são então limpas e transferidas para grandes contêineres.
Outro produto agrícola também colhido por vibradores de árvores é a cereja. O braço mecânico é controlado para agarrar suavemente o tronco da árvore e, em seguida, vibrar uniformemente para que as cerejas maduras caiam automaticamente sobre a lona já estendida por baixo. Em pouco tempo, toda uma cerejeira é colhida. No entanto, em muitos pomares pequenos, os métodos tradicionais de colheita ainda são preferidos. O agricultor colhe cada fruto cuidadosamente à mão. As cerejas colhidas são colocadas delicadamente em uma cesta usada no peito. Embora mais lento, este método garante a melhor qualidade para cada cereja antes de chegar ao mercado. Diferente de muitas outras culturas, a avelã cai sozinha no chão quando está madura. Graças a essa característica, os agricultores precisam apenas de uma colheitadeira para recolher as sementes do solo. Conforme a máquina se move, o rolo frontal recolhe suavemente as avelãs para o sistema de processamento interno. Em seguida, os componentes internos da máquina trabalham juntos para remover sementes vazias, folhas, poeira e pequenos galhos. Assim, apenas as avelãs que atendem aos requisitos são mantidas. Por fim, as avelãs limpas são transferidas para um grande container. Além da avelã, o pistache também é um dos petiscos favoritos em todo o mundo. Todos os anos, o consumo global desse fruto seco ultrapassa as 800 mil toneladas. Para atender à demanda do mercado, é necessário utilizar vibradores de árvores. Graças à força vibratória do braço mecânico, todo um pomar de pistaches pode ser colhido em apenas algumas horas. Depois de recolhidos em telas protetoras, os pistaches deslizam diretamente para o sistema de esteiras. Daqui, eles são levados rapidamente para containers para armazenamento temporário antes de serem processados na fábrica. O próximo destino é o pomar de Damascus. Para proprietários de pomares que não têm condições de comprar um vibrador de árvores, eles podem usar um trator como substituto. Desta forma, estende-se uma lona sob a árvore e prende-se uma corda ligando a traseira do trator ao tronco do damasqueiro. Quando tudo está pronto, o trator é ligado para criar uma força vibratória muito forte, fazendo com que os damascos maduros caiam rapidamente sobre a lona. Os damascos caídos são então recolhidos. Depois, os agricultores os levam para secar ao sol para desidratá-los, prolongando o tempo de conservação em comparação aos damascos frescos. Globalmente, a produção anual de damasco mantém-se sempre em cerca de 3,5 a 4 milhões de toneladas. O próximo produto em nossa jornada de hoje é o lúpulo, uma planta que requer um processo de tratamento preciso e contínuo. Primeiro, a colheitadeira corta a parte inferior da planta de lúpulo para que ela possa regenerar no verão seguinte. Após o processamento da base, o cortador superior continua a retirar toda a videira de lúpulo da treliça. Estas longas videiras são recolhidas em caçambas de caminhão diretamente no campo. Daqui, o lúpulo é transportado imediatamente para a instalação de processamento. Nesta instalação, as flores de lúpulo serão separadas das videiras, depois secas e embaladas para distribuição. Diferente do lúpulo, o brócolis costuma ser colhido manualmente. Quando o brócolis atinge o tamanho padrão, com a parte das flores ainda verde escura e bem fechada, os agricultores começam a colheita.
Legal. Durante a colheita, o brócolis costuma ser cortado rente ao caule com uma faca afiada. Os agricultores aparam rapidamente as camadas de folhas externas. Após o corte, eles colocam os brócolis em cestos grandes para manter as mãos livres e continuar o trabalho. Imediatamente após a colheita, o brócolis é reunido e preparado para o transporte. Cada operação é realizada rapidamente, mas com cuidado, especialmente durante a alta temporada. A ameixa também é um produto agrícola frequentemente colhido manualmente. A ameixeira europeia pode dar frutos continuamente por 20 a 25 anos. Quando as ameixas começam a amadurecer, é também quando o pomar se torna mais movimentado. Os agricultores colhem cada ameixa, colocando-as em um cesto usado ao lado do corpo. Após muitas horas de trabalho contínuo, a camada de pó branco natural que cobre a casca da ameixa fica impregnada em suas mãos. Após a colheita, os cestos pesados de ameixas são levados e despejados em recipientes colocados no meio do pomar. A partir daqui, as ameixas são preparadas para venda aos comerciantes. Este é um trabalho árduo, pois a colheita de ameixas geralmente começa cedo pela manhã e dura até tarde da noite. Apesar do cansaço, os agricultores trabalham diligentemente para completar a safra no momento certo. Quando o inverno chega, é também o momento em que os campos de acelga entram na época de colheita. No ar frio, a colheitadeira começa a operar, substituindo dias de trabalho manual prolongado. O cabeçote corta a acelga de forma decidida e rápida. Em seguida, a acelga é levada para a esteira da máquina. Durante o trajeto, elas passam por rolos para aparar as folhas externas, deixando a planta mais organizada e uniforme. No final da esteira, os trabalhadores rapidamente organizam e embalam a acelga. Desde o momento em que a máquina entra na fileira até que a acelga seja embalada, todo o processo ocorre de forma organizada e eficiente. O próximo produto é o trigo sarraceno. Quando a colheitadeira começa a rodar pelo campo, a parte frontal da máquina gira continuamente, conduzindo habilmente os caules carregados de grãos para frente. A barra de corte horizontal corta o caule rente ao solo, levando toda a planta para a câmara de processamento interna. Dentro da máquina, o processo de debulha é realizado para separar os grãos de trigo sarraceno do caule e da flor. Após a liberação dos grãos, o sistema de peneiramento continua a trabalhar para remover palha e impurezas desnecessárias. Enquanto isso, a palha restante é descartada de volta no campo. Finalmente, os grãos limpos de trigo sarraceno são coletados e descarregados pelo tubo de descarga no caminhão container. Se a colheita de cereais exige velocidade, a colheita de frutas como a toranja exige paciência. Os agricultores usam tesouras de poda para separar cada fruta do caule de forma organizada. Para as frutas que estão no alto, eles precisam se equilibrar em escadas para alcançar os galhos. Nessa posição nada fácil, cada toranja é baixada com cuidado. Tudo ocorre sob sol forte, durando muitas horas seguidas para atender à demanda do mercado promptly.
O consumo mundial de toranja está previsto para atingir 8,7 milhões de toneladas em 2026, com uma taxa média de crescimento de 0,6% ao ano desde 2017. O próximo local é a estufa de Cebolinha. O agricultor empurra a colheitadeira para frente, deixando que o guia em forma de cone lençol rente à base. Com isso, a lâmina afiada rente ao solo pode cortar o caule rapidamente, garantindo um comprimento uniforme para o produto. Em seguida, o sistema de esteiras enrola suavemente cada maço de cebolinha para a área de armazenamento na parte superior da máquina. Quando cheia, o agricultor para a máquina por um momento para transferir a cebolinha para caixas plásticas. Graças ao apoio de máquinas, o trabalho tornou-se muito mais leve. Leva apenas cerca de 30 minutos para colher 300 kg de cebolinha. Nas encostas altas das montanhas, a temporada de colheita de broto de bambu começa na quietude da floresta antiga. Não há máquinas grandes ou ruídos barulhentos, apenas os passos do Forester percorrendo trilhas familiares. Ao encontrar um broto, eles usam uma enxada ou faca pequena para cavar ao redor da base, evitando quebrar a parte tenra interna. Cada golpe de enxada é lento e cuidadoso. Depois de retirados, os brotos de bambu são limpos de terra e organizados em cestos usados nas costas. O peso aumenta gradualmente com cada broto colhido, tornando o caminho de volta mais cansativo, mas também mais feliz porque o esforço do agricultor foi recompensado. Nosso próximo destino é o campo de girassóis. Entre fileiras de flores mais altas que uma pessoa, a colheitadeira avança lentamente, criando um ritmo de movimento regular no campo. Na frente da máquina, cabeçotes de corte especializados com 8 fileiras paralelas deslizam suavemente sobre as flores, cortando o capítulo floral que contém as sementes com precisão. Esses capítulos são rapidamente levados para o sistema interno da máquina para separar as sementes. Depois que as sementes são separadas, elas são imediatamente transferidas para o tanque de armazenamento através de um sistema de tubos de descarga. Em apenas algumas horas, cada tanque pode coletar centenas de quilos de sementes, aumentando significativamente a produtividade. Em seguida, vamos ver como os agricultores colhem framboesas. Com o método tradicional, o agricultor colhe cada framboesa madura e as coloca em pequenos recipientes pendurados na lateral. A colheita geralmente ocorre no início da manhã ou no final da tarde para manter os frutos frescos por mais tempo. Em regiões produtoras de framboesa de grande escala, as máquinas começam a aparecer para auxiliar no trabalho. A colheitadeira move-se ao longo das fileiras de árvores, usando um mecanismo de vibração para fazer os frutos caírem. Por baixo, uma esteira transportadora está pronta para aparar as framboesas que acabaram de cair. Todo o processo é contínuo, ajudando na colheita rápida em grandes áreas. Este ano, a produção mundial de framboesa atingiu cerca de 940.980 toneladas. O próximo produto é o alho. Depois que o alho é arrancado e deixado para secar no campo, os agricultores começam a colheita.
Com mãos habilidosas, os agricultores cortam o caule e as raízes excedentes de cada planta de alho. Este trabalho é repetido centenas, milhares de vezes ao longo do dia. Sob a luz do sol, as cabeças de alho limpas e firmes vão surgindo gradualmente. Depois que o alho é limpo preliminarmente, os agricultores os organizam cuidadosamente em grandes baldes plásticos colocados logo ao lado. Cada balde enche-se rapidamente, mostrando o resultado de muitas horas de trabalho contínuo. No final de maio e início de junho, as fazendas de aspargos no Texas entram na época de colheita mais movimentada do ano. Milhares de trabalhadores imigrantes migram para cá, trazendo esperança em dias de trabalho produtivo. No campo, o agricultor curva-se baixo, cortando cada aspargo rente ao solo. Embora pareça simples, esse trabalho exige resistência e alta concentração. Os aspargos recém-cortados são rapidamente reunidos em bandejas plásticas, mantendo os caules retos e sem quebras. Finalmente, as bandejas de aspargos são transportadas diretamente para a fábrica de embalagem. Mesmo que as máquinas tenham mudado a forma de trabalhar, o suor, a paciência e a esperança na colheita estão presentes em cada safra. Ao olhar para os agricultores gerando milhões de toneladas de alimentos a cada ano, pergunto-me, no futuro, quanto mais a agricultura ainda mudará? Se você também se interessa pela história por trás da safra, curta, inscreva-se no canal para continuar explorando a jornada da agricultura nos próximos vídeos.